Bom dia, turma! Tudo bem? Passaram bem a semana? Vamos iniciar hoje nossa aula do dia 8 de junho de 2020, nessa última semana de aulas, nessa última semana de conteúdos antes da nossa prova final. Nossa prova final nossas provas finais, né, já se iniciam na próxima semana. Então nós temos a aula de hoje, a aula de amanhã. Nessas duas aulas pretendo encerrar o nosso conteúdo. Na semana que vem faremos prova, a terceira avaliação. Até lá, obviamente, já terão o resultado da segunda avaliação e o espelho de correção, os comentários, obviamente, pertinentes em cada uma das provas. Faremos a prova na semana que vem. Na outra semana, na segunda-feira, faremos a nossa prova em segunda chamada, para aqueles que eventualmente tenham perdido alguma avaliação. E na terça-feira, farei uma aula síncrona para encerramento do semestre letivo. E aí nós teremos a oportunidade de presencialmente é uma expressão ruim, né? Ao vivo, mas virtualmente, e tirarmos as dúvidas em relação à segunda avaliação, em relação à terceira, em relação à segunda chamada, enfim, discutiremos os resultados desse diferente semestre letivo. Bom, retomando o nosso conteúdo, nós estamos estudando os recursos no processo penal. Nesses recursos no processo penal, nós chegamos a ver regras sobre o cabimento da apelação criminal, do recurso em sentido estrito e do agravo em execução, que são, como eu disse para vocês, a espinha dorsal da estrutura recursal no processo penal brasileiro. Vistas as hipóteses de cabimento desses recursos, nós precisamos estudar agora o procedimento nesses três recursos essenciais. Vejam aí na tela. Nós temos o procedimento da apelação, o procedimento do recurso em sentido estrito e o procedimento do agravo em execução. E algumas outras informações que nos são importantes. Como que eu fiz esse quadro para vocês? Observem aí. Nós temos 4 hipóteses à esquerda da tela que dizem respeito a cada um dos três. Interposição, apresentação de razões, apresentação de contra-razões e retratação do juízo. Primeira observação importante. Pelas regras do artigo 593 e do artigo 586, o prazo para interposição desses três recursos é exatamente o mesmo. Você sabe que o agravo em execução segue o procedimento do recurso de distrito. Então as regras atinentes ao agravo em execução serão as mesmas do recurso em distrito. O agravo de execução em execução na LEP, ele tem apenas um artigo que estabelece as suas hipóteses de cabimento, mas não estabelece o rito, o procedimento que deve ser observado. Por isso as regras são as mesmas para o recurso em sentido estrito. A interposição desses três recursos no juízo recorrido, no juízo de primeiro grau, será mera manifestação de inconformismo com a decisão. Isso significa dizer que para a interposição de uma apelação, para a interposição de um recurso de distrito, para a interposição do agravo em execução, basta uma simples, singela petição ou até mesmo manifestação nos autos, seja por escrito, seja oralmente em uma audiência, de que a parte interpõe o recurso. Então, imagine que eu esteja ao final de uma sessão de julgamento no tribunal do júri. O juiz leu publicamente a sentença, e dessa sentença as partes já saem intimadas, porque elas tomaram conhecimento da sentença na própria sessão de julgamento. A parte que sucumbiu levanta a mãozinha e manifesta-se. MM juiz, né, meritíssimo juiz, interponho aquela ação criminal. O juiz vai constar da ata aquela apelação e já está interposto o recurso. Eu posso ir aos autos e por cota nos autos, eu não recomendo cota porque a cota pode desaparecer. Mas se você confiar demais no juízo, você pode ir por cota nos autos. Escreve lá, MM juiz, apelo. MM juiz, interpõe o rese. MM juiz, agravo, o recurso está interposto. Então esse prazo, que parece ser um prazo exíguo, na verdade é um prazo mais do que suficiente
para mera manifestação de inconformismo nos autos. Ou posso também fazê-lo por meio do peticionamento, da apresentação de uma petição, simplesmente dizendo que está interposto o recurso que for cabível em uma dessas três hipóteses previstas aí na tela. Uma outra questão importante. Das decisões condenatórias, qualquer que seja o procedimento, e da decisão de pronúncia, e aí é só no procedimento, obviamente, do tribunal do júri. Então, pronúncia e condenação criminal levam necessariamente, obrigatoriamente, à intimação pessoal do condenado ou do pronunciado. Nessas duas hipóteses, não basta a intimação do advogado ou daquele defensor público que representa os interesses do acusado no processo penal. Eu tenho que intimar também o defensor, mas eu tenho obrigatoriamente que intimar a parte condenada ou pronunciada. Da condenação criminal cabe apelação, da pronúncia cabe rese. Então, nestas duas hipóteses, da apelação por condenação e do rese por pronúncia, o prazo de 5 dias que está aí na tela, e lembrando que são prazos corridos no processo penal, nós não temos prazos em dias úteis, todos os prazos são corridos, segundo o nosso Supremo Tribunal Federal, pelo menos por enquanto. E esse prazo de 5 dias só começa a fluir do momento em que ou o defensor ou o acusado for intimado depois. O que foi intimado depois é que deflagra o prazo para interposição do recurso. Antigamente, era muito comum o advogado ser intimado depois da parte. Muitas vezes a parte residia na comarca e era intimada por oficial de justiça. O advogado residia em outra comarca e, não havendo o sistema de movimentação, de acompanhamento do processo, de gestão do processo ainda informatizado, quando eu formei era assim. Havia poucas comarcas que estavam interligadas ao SISCOM. Se a comarca não tivesse interligada ao SISCOM, não havia publicação em diário oficial. O diário oficial eletrônico estava longe de existir, era diário oficial de papel. Mas só as comarcas interligadas ao SISCOM, por questão de gestão de informações, é que tinham as suas decisões publicadas no diário oficial. Então, se a comarca não estava interligada ao SISCOM, o advogado também tinha que ser intimado para o oficial de justiça. E se o advogado residia em outra comarca, tinha que ser expedida a carta precatória para a intimação do advogado, da decisão, de qualquer decisão proferida nos autos. Qualquer prazo tinha que ser a intimação pessoal do advogado. Imagine o caos. E isso não tem tanto tempo. Isso tem 25 anos, menos de 25 anos, porque eu formei há 25 anos, comecei a advogar, e tempos depois é que todas as comarcas passaram a estar informatizadas. E aí acontecia do acusado ser intimado primeiro e o defensor depois. E aí, consequentemente, esses prazos de 5 dias começavam a fluir a partir da intimação do defensor. Hoje não. Todas as comarcas informatizadas, a intimação do advogado ocorre por publicação no Diário Oficial e a intimação do condenado ou do pronunciado tem que ser pessoal. Aí tem que ser por meio de oficial de justiça. Se ele residir em outra comarca, carta precatória. Se ele residir em outro país, carta rogatória. Se ele estiver desaparecido, publicação de editais. O fato dele ser foragido, dele nunca ter aparecido no processo, ele já apareceu no processo um dia, né? Porque se ele nunca tiver aparecido no processo, eu suspendo o processo nos termos do artigo 366. Mas ele desapareceu no curso do processo, depois de ter sido citado. Ele desapareceu. E a partir daí, todas as intimações têm que continuar ocorrendo, mesmo com ele desaparecido. E essas intimações se dão por meio de publicação de editais. Então, hoje, necessariamente, o acusado é intimado depois, à exceção da sessão de julgamento no júri, quando o acusado está presente. À exceção de uma sentença eventualmente prolatada em audiência com o acusado e defensor presentes, porque os dois são intimados no mesmo momento. Então, quando o acusado for intimado, é que começa a fluir o prazo de 5 dias. Agora, eu recomendo a vocês, advogados,
não esperarem a intimação do seu acusado. Se já há decisão de interposição de um recurso, você já interpõe. Só que o seu prazo para apresentar razões só começará a fluir depois da intimação do seu acusado. Então você não está ganhando tempo esperando a intimação do seu acusado. Por isso, já interpõe o recurso, assegure o seu prazo para não haver qualquer tipo de problema. Essa interposição anterior à intimação do acusado não gera intempestividade, seja do recurso de apelo, seja do recurso antidistrito, nessas duas hipóteses mencionadas. E, como o acusado tem que ser intimado pessoalmente nessas duas hipóteses, ele, acusado, pessoalmente pode interpor o recurso. Tanto que, nos mandados de intimação, de condenação criminal e de pronúncia, já vai um campo específico no qual o oficial de justiça preenche respondendo com a resposta à pergunta feita ao condenado ou ao pronunciado. Você tem interesse em recorrer? Tem interesse. Marca um xizinho, o oficial preenche ali os campos e o acusado ou pronunciado assina. Não tem interesse em recorrer. Preenche e assina. Apesar do que a manifestação contrária do acusado não retira o discernimento técnico do defensor, que eventualmente interpõe o recurso. Neste caso, entende-se que prevalece a vontade do defensor, justamente pelo conhecimento técnico necessário sobre os recursos possíveis e a viabilidade jurídica de sucesso nos recursos eventualmente interpostos. Então, até o acusado pode interpor recurso por manifestação no momento da intimação, da sentença condenatória ou da decisão de pronúncia, e aquela manifestação dele já é suficiente para preencher esse requisito da tempestividade prevista no Código de Processo Penal, no 593 ou no 586 do Código de Processo Penal. Ok? Então, ressalto, esse prazo de 5 dias é prazo mais do que suficiente. Mesmo porque você não tem que apresentar suas razões. As razões, ela vem depois. Vejam lá, razões: 8 dias nos termos do artigo 600 para apelação, 2 dias para o rese e para o agravo em execução, nos termos do artigo 588. No caso do agravo em execução, por ser agravo, muitos se referem às razões como minuta de agravo. E muitos se referem, consequentemente, às contra-razões como contra-minuta de agravo. Então, você pode usar tanto razões como contra-razões, seguindo a lógica do rese, ou, no caso específico de agravo, usar uma terminologia que é própria dos agravos. Você pode usar minuta e contra-minuta. Isso não vai fazer a menor diferença. Ok? O importante é observar que o prazo para razões de apelação é de 8 dias, o prazo para o rese, para razões de rese é de 2 e, consequentemente, do agravo em execução também de 2. Se nós temos prazo próprio no processo penal, prazo peremptório, é o prazo para a interposição de recursos. Porque se você não observar o prazo para a interposição de recursos, aquela decisão vai transitar em julgado. E se transitar em julgado, PT saudações. No caso de condenação criminal, eu ainda posso até tentar, em razão da perda de um prazo recursal, a mudança de uma decisão por meio de habeas corpus se ela afetar diretamente a liberdade do paciente. Principalmente no caso do agravo em execução. Há um direito a uma progressão de regime, por exemplo. Foi feito um pedido e não foi deferido. O condenado perdeu o prazo para a interposição do agravo. Se você impetrar um habeas corpus no tribunal, se houver direito à progressão, direito a um livramento, direito à liberdade, o tribunal vai analisar o seu pedido e vai conceder ou não aquela ordem de habeas corpus. Muito bem. O prazo para a apresentação de razões e contra-razões, ele é um prazo impróprio. Se essas razões de apelação vierem em 9 dias, 10 dias, 12 dias, 15 dias, 2 meses, 3 meses, elas serão processadas. Mesma coisa com rese, mesma coisa com agravo em execução. É claro que agravo em execução, seu cliente está preso, está com pena.
Você não vai deixar que o tempo se estenda demais. E se o Ministério Público estiver demorando demais, se o querelante estiver demorando tempo demais, você vai... em execução penal é o Ministério Público, independentemente da natureza da ação penal. Mas no rese, pode ser que eu tenha um querelante. Se houver prisão, você tem urgência no processamento dessas razões e contra-razões. Mas se essas razões e contra-razões vierem fora do prazo, é mera irregularidade, não há nenhuma sanção processual para isso, e o recurso deverá ser processado. O que não pode acontecer é ele ser processado, seguir o seu processamento normal, sem razões e contra-razões. Então é muito mais interessante para o juízo receber e acostar aos autos e dar seguimento ao recurso diante de razões intempestivas ou contra-razões intempestivas, do que ter que intimar parte, nomear outro defensor para oferecer razões ou contra-razões em 8 dias. Então, se ocorrer da intempestividade de razões e contra-razões, mera irregularidade, o juiz dá processamento. Da mesma forma, pode ser que eu tenha mais de um recurso interposto da mesma decisão pelas partes contrárias. Uma decisão penal condenatória ela pode não satisfazer nem ao Ministério Público, nem à defesa. Então, 2 apelações são interpostas. Mesma coisa pode acontecer em relação ao réis, que não atendeu, cuja decisão não atendeu satisfatoriamente 2 partes. O que vai acontecer neste caso? Se o Ministério Público interpõe apelação, por exemplo, e se a defesa interpõe apelação, autos ao Ministério Público para razões, autos para a defesa para contra-razões e razões, depois autos ao Ministério Público para contra-razões. Então as razões serão sempre apresentadas primeiramente pela acusação. Então a acusação apresenta suas razões, vai para a defesa para apresentar contra-razões àquela apelação, e como a defesa também apresentou apelação, ou res, ou agravo em execução, ter decisão que não atende aos dois na execução penal é muito difícil, mas pode acontecer. Pode acontecer de ser concedido, por exemplo, um livramento condicional, a defesa recorre das condições e o Ministério Público recorre do próprio livramento que foi concedido. Pode acontecer. Pode acontecer sucumbência das 2 partes em qualquer uma dessas hipóteses. Aí vai a defesa, que também interpôs o recurso para razões, e depois volta a acusação para contra-razões daquele recurso interposto pela defesa. Se houver vários recorrentes, eu posso ter 4, 5, 6, 7, 8 acusados no processo penal, já contei para vocês. O processo em que eu atuei, que havia mais acusados, havia 104 denunciados. Imagine 104 condenados inconformados interpondo apelação criminal. Então eu tenho que primeiro colher razões da acusação, se a acusação tiver interposto recurso. Depois contra-razão e razões de cada um dos acusados. Depois volto ao Ministério Público para contra-razões. E se eu não tiver autos eletrônicos, agora, recentemente, o CNJ finalmente firmou um protocolo, né, para implantação de processo eletrônico. Comentei isso com vocês, acho que na última aula, ou na aula síncrona, já não me lembro mais. Enquanto nós não tivermos o processo eletrônico, eu tenho que assegurar que a parte terá acesso aos autos para apresentação de razões e contra-razões. Eu só tenho 2, 3, 4, 5, 6, 10, 15, 20, 30 apelantes. Eu tenho que dar vista a cada um deles para as suas razões e para as suas contra-razões. O que significa dizer que muitas vezes esse procedimento de colher razões e contra-razões recursais se estende às vezes por 2 anos, 2 anos e meio, 3 anos, dependendo da quantidade de recorrentes que nós tivermos no processo. Ok? Muito bem. Percebam que em relação ao recurso em sentido estrito e consequentemente ao agravo em execução, há uma particularidade prevista no artigo 589. O artigo 589 ele prevê a possibilidade de retratação do juízo. Essa possibilidade não existe na apelação criminal.
Se essa possibilidade não existe na apelação criminal, com razões e contra-razões, os autos sobem para o tribunal. É claro que, no momento da interposição do recurso, o juiz ele realiza um crivo ali de admissibilidade recursal. Cheguei a falar isso para vocês. O juiz verifica a tempestividade, verifica a propriedade e vê se há uma possibilidade de fungibilidade recursal. E só de olhar para a tela vocês percebem que em relação a esses três recursos a fungibilidade é absolutamente permitida, porque o prazo de interposição é o mesmo e esses recursos vêm sem razões recursais, é mera manifestação de inconformismo. Então, tirando o carão, tirando a vergonha, se eu interpuser um recurso pelo outro, o juiz vai dar processamento da mesma forma, só que ao dar processamento, se o juiz souber qual que é o recurso cabível, ele vai mandar apresentar razões e contra-razões no prazo do recurso, que seria o recurso a ser interposto. E no caso de ação penal privada, o juiz vai verificar o necessário preparo. Eu falei isso para vocês na aula passada. Então, na interposição, o juiz verifica esses requisitos essenciais. Havendo admissibilidade do recurso, razões e contra-razões. Com razões e contra-razões de apelação, autos ao tribunal para julgamento. E justamente por não haver retratação do juízo de primeiro grau, olhem lá embaixo, o artigo 600, parágrafo 4º, atribui ao apelante uma faculdade muito interessante. O artigo 600, parágrafo 4º do Código de Processo Penal prevê que as razões sejam apresentadas diretamente no tribunal. Então eu interponho o recurso em primeiro grau, eu interponho o recurso no juízo recorrido, e na peça de interposição do recurso, expressamente, eu me asseguro a faculdade prevista no artigo 600, parágrafo 4º. Então eu interponho recurso dizendo que as razões serão apresentadas diretamente no tribunal. Se eu não mencionar nada, as razões serão em primeiro grau mesmo. Se não, se eu usar a faculdade do artigo 600, parágrafo 4º, o juiz percebendo que o recurso é próprio, o recurso é tempestivo, que houve necessário preparo na ação penal privada, ele já remete os autos para o tribunal. Chegando no tribunal, os autos serão distribuídos para o desembargador relator. E ao serem distribuídos para o desembargador relator, a primeira providência será dar vistas ao apelante para razões recursais. Qual que é a grande vantagem disso? Ou duas grandes vantagens. Uma que está prestes a desaparecer. Como nós trabalhamos com processo físico, nós, advogados da capital ou da região metropolitana, muitas vezes temos dificuldades de acesso aos autos que tramitam no interior do estado, às vezes no interior distante. É claro que tem advogado correspondente para todo canto do estado, mas nem sempre o cliente está disposto a pagar pelo advogado correspondente e muitas vezes o recorrente não vê sentido em pagar, mesmo que ele esteja disposto a pagar, sendo que há a possibilidade de eu trazer os autos para a capital, para aqui na capital ter acesso a eles. Por que eu vou pagar um correspondente lá se eu posso ter acesso aos autos aqui? É claro que o Ministério Público nunca usará da faculdade do artigo 600, parágrafo 4º. Imagine um promotor lá na comarca de São Pedro Pampã. São Pedro Pampã não é a comarca, mas imagine que fosse. Lá na comarca de São Pedro Pampã, interpõe uma apelação usando a faculdade do 600, parágrafo 4º. Os autos vêm para o tribunal, chegam no tribunal, o desembargador dá vista ao Ministério Público para razões. Qual o Ministério Público? O Procurador de Justiça, que oficia no tribunal. Então aquele promotor lá de São Pedro Pampã está pegando um trabalho que deveria ser dele e mandando para o Procurador de Justiça. É muito provável que ele passe os 30 anos da carreira lá em São Pedro Pampã, sabe? Nunca mais ele sai de lá. Então o Ministério Público não usa jamais a regra do artigo 600, parágrafo 4º, é uma questão de distribuição de atribuições funcionais, é óbvio. Mas para a defesa é muito interessante. Então, por protocolo postal, a autos físicos, eu interponho um recurso lá na comarca do interior, às vezes 500, 600, 700 km de distância da capital, usando a faculdade do artigo 600, parágrafo 4º. Então, por publicação no Diário Oficial, eu tomei conhecimento que a sentença foi condenatória. Eu não quero nem saber os termos da sentença. Era para ocorrer a absolvição, então não precisa nem ver a sentença. Agora as sentenças estão sendo disponibilizadas no sistema.
Então hoje eu até consigo ter o conteúdo da sentença. Mas às vezes eu preciso ter acesso aos autos. Às vezes eu não tenho cópia integral dos autos. Por algum motivo ou por outro, eu entrei em determinado momento do processo só para acompanhar a partir das alegações finais já apresentadas. Há uma série de fatores. Fui contratado para interpor recurso. Essa semana mesmo eu fui procurado por um cliente condenado em primeiro grau. Ele acabou de ser intimado da sentença penal condenatória e quer outro advogado para cuidar da fase recursal. Tudo bem, entrar no final do primeiro tempo da prorrogação é muito difícil, mas acontece, principalmente com nós, advogados da capital. Por quê? Pela nossa proximidade com o tribunal. Então, eu não tenho cópia dos autos. O advogado que agora está sendo alijado, está revoltado com o cliente, não quer fornecer a cópia que ele tem. O que eu faço? Por protocolo postal, interponho o recurso, uso da faculdade de 600, parágrafo 4º. O juiz conhece do recurso lá no interior, ele é próprio, é tempestivo. Os autos são encaminhados para o tribunal, são distribuídos para o relator dá vista aos autos para razões. Vou ali saio da FUMEC, né, vou ali no tribunal, pego os autos e faço as minhas razões recursais. Então, enquanto nós tivermos processo físico, o 600, parágrafo 4º é extremamente conveniente. E quando não tivermos processo físico mais, qual que seria a finalidade do 600, parágrafo 4º? Restabelecer o contraditório. E eu digo a vocês por quê. Lamentavelmente, o nosso tribunal tem um pouco de dificuldade de entender o que seja contraditório. Como que é esse processamento do recurso no tribunal? Vamos imaginar que a interposição tenha ocorrido em primeiro grau, razões em primeiro grau, contra razões em primeiro grau, apelação ao tribunal. Quando chega no tribunal, o relator dá vista ao Ministério Público para parecer. Por quê? Já tem manifestação do Ministério Público nos autos. Ah, mas a defesa pode, no dia do julgamento, ir a plenário e sustentar. O Ministério Público também não faz porque não quer. A possibilidade de sustentação oral no dia da sessão de julgamento ela é dada às duas partes no processo. Então olha que interessante. O Ministério Público fala em razões ou contra razões, se ele for apelante ou apelado, uma vez. Ele dá parecer no tribunal 2 vezes. Ele ainda pode ir a plenário e sustentar 3 vezes. A defesa fala em razões ou contra razões e pode ir ao plenário sustentar. Isso quer dizer que eu estou disponibilizando um espaço processual maior ao Ministério Público que a defesa, e isso fere o contraditório. E não adianta espernear no tribunal porque eles não entendem isso. É uma coisa surreal. Eles não compreendem. Que não podem dar acesso ao Ministério Público por mais vezes do que a defesa. Então você vai dar vista ao Ministério Público no tribunal para parecer, que dê vista à defesa para impugnar o parecer apresentado. O que a defesa tem feito é preparar o que nós chamamos de memorial e entregar, despachar com os desembargadores, que às vezes mandam juntar os autos. Isso, de certa forma, restabelece um pouco o equilíbrio. Mas aqueles que trabalham no tribunal sabem as dificuldades que o advogado tem muitas vezes de estar com o desembargador para despachar o memorial, e muitas vezes o desembargador pega o memorial e deixa lá no banheiro. Então, isso não restabelece necessariamente o contraditório. Quando eu interponho apelação com razões no tribunal, como que eu restabeleço o contraditório? Eu retiro o Ministério Público do procedimento no primeiro grau. Então eu interponho recurso no primeiro grau, os autos já vão para o tribunal, eu afastei o MP do primeiro grau, aquele que atuou no primeiro grau, e está fora. Só vai falar o Ministério Público no segundo grau. Agora, é risível, para não dizer desesperador, o que o tribunal faz. Quem está aí fazendo estágio no tribunal sabe disso. Na hipótese do artigo 600, parágrafo 4º, na hora que o desembargador relator dá vista ao MP no tribunal, ele dá vista ao MP para contrarrazões e parecer. Olha que sensacional, gente. Eu fico imaginando o procurador de justiça com uma chave aqui na cabeça. Põe uma chave aqui na cabeça. O tribunal deu vista ao procurador de justiça para contrarrazões. Ele vira a chavinha assim, ele virou parte no processo. Agora eu sou parte.
e pá, 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 bate nas razões do acusado. Aí terminou de fazer as suas razões, ele vai no banheiro, dá uma aliviada, vai na cozinha, pega um suquinho, volta pro computador, vira a chavinha pro outro lado, agora eu sou custos legis, agora eu sou fiscal da lei. Imparcial, vou dar agora um parecer em cima das razões e contra-razões apresentadas. O pior é que não tem um animal feroz que não perceba isso dentro do tribunal. É uma coisa impressionante, impressionante. O Ministério Público tem que assumir a condição de parte no processo penal. E o tribunal tem que entender que o Ministério Público é parte do processo penal. E não tem como a mesma pessoa, é a mesma pessoa natural, a mesma pessoa humana. Ela não tem como ser ao mesmo tempo parte e fiscal da lei, não tem jeito. Quem é que vai fiscalizar a parte neste caso? Ah, francamente. Mas mesmo assim, apesar dessa estupidez jurídica do nosso tribunal, pesquisem, vocês vão ver que o tribunal faz isso sistematicamente, e eu tenho a sensação de que determinadas condutas elas são reproduzidas, replicadas ao longo dos anos, e ninguém para pensar na idiotice do negócio, sabe? Vamos só repetindo, ninguém para pensar, opa, que coisa louca é essa? E não adianta espernear. Eu falo que não adianta espernear, porque a gente vem esperneando há muito tempo, mas ninguém escuta. Mas quem sabe, né? Um dia apareça alguém iluminado e fala assim, opa, não é que tem razão? Que bobagem. É vista MP para contra-razões, ponto. É óbvio que nas contra-razões estará a opinião jurídica daquele que deveria dar um parecer no tribunal. Não precisa dar vista para parecer também, para ele copiar as contra-razões e botar como parecer. E muitas vezes eu acordo vem com base no parecer, considerando o parecer do Ministério Público, fiscal da lei. Mas pelo menos eu eliminei o promotor de primeiro grau. Eu tenho um promotor, né, que é o procurador no tribunal, falando, mesmo que de forma absolutamente inexplicável, ele fale por meio de duas peças, mas as duas peças... Você consegue imaginar um procurador de justiça oferecendo contra-razões, e nas contra-razões ele bate nas razões. Aí chega no parecer, eu acho que a defesa tem razão. Poupe-me, né, gente? E depois eu fico nervoso, o cabelo fica branco, começa a cair, a barba branqueia, e as pessoas não sabem por quê. Mas de toda forma, pelo menos eu eliminei o promotor de justiça do primeiro grau. Por isso, eu sempre interponho recurso de apelação com fundamento, usando a faculdade do artigo 600, parágrafo 4º, mesmo que o processo tramite aqui na comarca de BH. Justamente para isso. Tiro o primeiro grau do procedimento. Tiro o promotor que atua no primeiro grau do procedimento e reequilibro mais ou menos as forças dentro do tribunal. Ok? Já no rese e no agravo à execução, nós temos a possibilidade dessa retratação do juízo. O juiz voltar atrás. O juiz decidiu. O juiz decidiu de uma forma, a parte que sucumbiu, inconformada, interpõe o rese, ou o agravo em execução. O juiz escolhe razões e contra-razões. Vai para ele o juiz. O juiz se convence que o recorrente tem razão. E o que o juiz faz? Volta atrás na sua decisão. É isso fundamentalmente que está previsto no artigo 589. O juiz tem a possibilidade de voltar atrás. E é por isso que no rese e no agravo à execução não há a mesma possibilidade prevista no 600, parágrafo 4º. Não posso apresentar razões no tribunal. Por quê? Porque o juiz de primeiro grau ele tem que se manifestar em juízo de retratação. Ou ele mantém a decisão e remete os autos ao tribunal, ou ele se retrata e volta atrás em relação àquela decisão. Ele pode perceber que errou. Ok? O que é interessante neste caso? Se houver retratação do juízo, a sucumbência muda de lado, não muda? O juiz decidiu favoravelmente a uma parte. A parte que sucumbiu interpôs o recurso. O juiz volta atrás. Então a parte que havia sucumbido passa a ser a parte vencedora. A parte vencedora passa a ser a parte sucumbente. Se a sucumbência mudou de lado, o interesse recursal mudou de lado. E se mudou o interesse recursal de lado, agora aquele que sucumbiu tem a possibilidade de interpor recurso. Qual recurso?
Parem e pensem. Havendo retratação do juízo, seja em reze, seja em agravo em execução, qual será o recurso interponível pela parte que agora sucumbiu? Questão boa para a prova. Resposta? Depende. Depende do quê? Da decisão. Se for uma decisão proferida nos autos da execução penal, não há dúvida. Há dúvida? Não. O juiz de retratação é uma decisão produzida pelo juiz da execução penal. Das decisões produzidas pelo juiz da execução penal, qual que é o recurso cabível? Agravo, sempre, ponto. Problema resolvido. Então vamos imaginar que um juiz tenha concedido livramento condicional. O Ministério Público, inconformado, interpõe agravo em execução contra o livramento, demonstrando em suas razões recursais que os requisitos do artigo 83 não estavam integralmente preenchidos. Vêm as contrarrazões, autos ao juízo. O juiz pensa, nossa, é mesmo, faltou esse requisito aqui do artigo 83. O que ele faz? Volta atrás e não concede o agravo em execução. Quem passa a sucumbir agora é o condenado. O condenado poderá interpor recurso de agravo em execução, porque afinal de contas foi uma decisão produzida pelo juiz nos autos da execução penal. Então, havendo retratação no agravo, o recurso cabível sempre será o agravo. Resolvido. E em relação ao reze? Olhem só. Imaginem que a decisão seja uma decisão de pronúncia. Vamos pegar a pronúncia como exemplo inicial. O juiz pronunciou o acusado. O acusado, com fundamento no artigo 581, inciso 4, interpôs recurso em sentido estrito. Razões contra razões, o juiz se retrata. Poxa, se a decisão era de pronúncia, se o juiz se retratou, ou ele impronunciou, ou ele absolveu sumariamente. Se ele impronunciou ou se ele absolveu sumariamente, caberá ao Ministério Público interpor qual recurso? Das decisões de impronúncia e de absolvição sumária cabe apelação. Então, a retratação deste caso levará à interposição de recurso de apelação. Quer um outro exemplo? Atravessei uma petição dos autos requerendo extinção da punibilidade pela prescrição. O juiz deferiu. Extinguiu a punibilidade, decisão meramente extintiva da punibilidade. Dela cabe reze, artigo 581, 8 do Código de Processo Penal. O Ministério Público, inconformado com aquela prescrição, interpõe o reze. Razões, nela ele demonstra que o lapso temporal não havia sido preenchido entre uma causa interruptiva e outra. O juiz colhe as contrarrazões e se convence realmente que ele errou no cálculo da prescrição. Ele volta atrás e indefere a extinção da punibilidade requerida. Qual que é o recurso cabível neste caso? Reze também. 5819. Então, a defesa passou a sucumbir, o recurso cabível é o próprio reze. Então, havia um reze, retratação, reze. No primeiro exemplo, havia um reze, retratação, apelação. Mais um. Juiz rejeitou a denúncia num procedimento que não seja o sumaríssimo, porque no sumaríssimo cabe apelação. Rejeitou a denúncia. Artigo 581, MP inconformado, reze. Razões contra razões, o juiz se retrata. Se o juiz se retratar numa decisão que não recebeu denúncia, o que ele fará? Receberá a denúncia. Da decisão de recebimento da denúncia cabe qual recurso? Nenhum. Poderá, no máximo, a parte inconformada impetrar uma ordem de habeas corpus. Então, olhem que interessante. Quando você tiver um juízo de retratação no recurso em sentido estrito, você terá que analisar a natureza jurídica da decisão de retratação, verificando se ela se amolda às hipóteses ou do 593 ou do 581 do Código de Processo Penal, ou a nenhuma das duas, como esse último exemplo que eu dei. E ver se cabe reze, se cabe apelação, ou se não cabe recurso algum. E talvez seja o caso, então, de impetração de uma ordem de habeas corpus. Ok? O que o 589 traz de outra regra importante para nós? No caso de retratação do juiz e interposição de outro recurso, seja o agravo na execução, seja o reze, seja a apelação, não há mais a necessidade
de se colher razões e contrarrazões. As razões e contrarrazões já apresentadas são suficientes e os autos devem ser remetidos ao tribunal. É claro que o tribunal, ao analisar as razões e contrarrazões, ele vai inverter os lados. Ele vai ler as contrarrazões como sendo razões e as razões como sendo contrarrazões. Não é isso? A sucumbência mudou de lado. Só não faz sentido, o código está certo neste aspecto, eu colher de novo os mesmos fundamentos, só mudando o polo. Então aquilo que serviu para mim como razões passam a ser as contrarrazões, aquilo que eram contrarrazões passam a ser razões. Nos termos do artigo 589, os autos são remetidos ao tribunal. Ok? Muito bem. Eu coloquei logo na sequência os efeitos desses recursos. A apelação possui os dois efeitos básicos dos recursos em geral. A apelação possui efeito devolutivo, ela tem essa capacidade de devolver ao tribunal toda a matéria objeto do recurso, e tem efeito suspensivo. Então ela suspende os efeitos da sentença impugnada por meio da apelação, da sentença vergastada, da sentença combatida. Então houve interposição de apelação, ela suspende os efeitos da decisão apelada, devolve para o tribunal toda aquela matéria que é objeto daquele recurso, daquela apelação criminal. Na outra ponta, o agravo só possui efeito devolutivo. O agravo não tem efeito suspensivo, isso está expressamente previsto no artigo 197. E não poderia ser diferente. Imagina, eu estou com um cliente preso. Ele está longe de obter um direito a livramento condicional, por exemplo. O que eu faço? Atravesso a pensão. Totalmente despropositada, requerendo a concessão de livramento condicional. O juiz de defesa falando, poxa, nesse caso ele tem que cumprir 2/3 da pena, ele tem 10 dias de cumprimento de pena, você está interpondo, você está peticionando pelo livramento, indefiro. Aí o que eu faço? Agravo. Imagine se o agravo tivesse efeito suspensivo. Se ele suspendesse os efeitos da decisão que indeferiu o livramento, eu tinha que colocar o cidadão em liberdade. Não teria lógica. Então, sempre o agravo em execução só possui efeito devolutivo. Ele nunca suspende os efeitos da decisão prolatada. Já o rese, ele possui, via de regra, efeito devolutivo. Ele só possui efeito suspensivo nessas hipóteses que estão descritas aí na tela para vocês. Nas hipóteses do artigo 5817, 15 e 17 do Código de Processo Penal. Nós temos outras hipóteses. Isso está descrito no artigo 585, tá? Eu deixei de colocar aqui para vocês. Vocês coloquem aí no PowerPoint de vocês o artigo 585. O artigo 585 que dá efeito suspensivo a algumas hipóteses. Ela traz outras hipóteses, mas hipóteses que foram tacitamente revogadas pelo agravo em execução. O agravo em execução só traz efeito devolutivo, expressamente, no artigo 197. Ok? Duas questões importantes. Vamos começar pela última. Olha lá, nos juizados especiais criminais, o artigo 82, ele prevê que, faltou colocar ali que é a apelação não faltou não, é porque na verdade essas três regrinhas dizem respeito à apelação, tá gente? É porque está nesse cantigo do quadro. A apelação deve ser interposta no prazo de 10 dias da intimação da sentença. Poxa, mas nos demais procedimentos o prazo é de 5 dias, no juizado, que deveria ser um procedimento mais sério, o prazo é de 10, é de 10, está expressamente previsto no artigo 82. Só que observem aí na tela. No procedimento sumaríssimo, a apelação deverá ser interposta com razões recursais. Então, na verdade, o prazo é mais exíguo. Porque lá nos demais procedimentos eu interponho a apelação, os autos são concluídos para o juiz vai verificar se a apelação é própria, se é tempestiva, se houve preparo nas ações penais privadas, e vai mandar publicar vista ao apelante para razões recursais. Nossa, nisso vai tempo pra caramba. E depois eu tenho 8 dias para razões. Aqui não. Aqui eu interponho em 10 dias, mas já interponho com as razões recursais. Então isso faz com que o procedimento do juizado seja mais célere. E uma última regra importante, nós temos a chamada apelação supletiva no artigo 598 do Código de Processo Penal. Essa apelação supletiva ela poderá ser interposta pela vítima
ou na sua falta por aquelas pessoas que a representam no processo, o CAD, cônjuge, sobrevivente, ascendente, descendente e irmão, no prazo de 5 dias, na hipótese de inércia do Ministério Público, independentemente de haver habilitação ou não dessas pessoas na condição de assistentes da acusação. É isso que está lá no artigo 598. Então eu não estou habilitado, eu fui vítima no processo penal, eu fui vítima de um crime de estelionato, vamos imaginar, eu não me habilitei como assistente da acusação, mas eu fui intimado à decisão, porque no caso da decisão absolutória, qualquer decisão, a vítima ela tem que ser intimada também. Eu fui intimada da decisão absolutória. O Ministério Público foi intimado e deixou passar in albis, em branco, o seu prazo de 5 dias. A partir do 6º dia, a partir do momento em que já não há mais a possibilidade da interposição da apelação pelo Ministério Público, 6º dia da intimação do Ministério Público, passa a fluir o prazo de 15 dias para que eu, vítima, possa interpor apelação supletiva. Depois desses 15 dias, a decisão efetivamente transitará em julgado. Ok? É uma questão muito importante. A apelação supletiva, nunca se esqueçam disso, só é cabível, só é interponível no caso de inércia do Ministério Público. O que significa dizer? O Ministério Público requereu condenação, o juiz absolveu, e o Ministério Público se deu por satisfeito. E foi inerte. Ele não quis levar a questão ao tribunal, apesar de ter a convicção de que era caso de condenação criminal. Aqui está estampada a inércia do Ministério Público. Se o Ministério Público, que é o titular do direito de ação, é o dominus litis, ele, em alegações finais, ele pede a absolvição e o juiz absolve, o Ministério Público não sucumbiu. Se ele não sucumbiu, ele não tem interesse recursal. Consequentemente, ele não irá interpor recurso. Neste caso, não é possível imaginarmos uma apelação supletiva. Entenderam? Não houve sucumbência da acusação. A ação penal não é privada, não. A ação penal é pública. A única possibilidade de apelação supletiva é no caso de sucumbência do Ministério Público, que diante da sucumbência, se mantém inerte. Aí, a partir do 6º dia, a partir do término do prazo para interposição da apelação, há um prazo de 15 dias, 15 dias corridos, para que a vítima interponha a apelação supletiva. Ok? Se quiserem saber por curiosidade, no Código de Processo Penal Militar, a única diferença que existe é que, no caso da apelação, o prazo para razões e contra-razões é de 10 dias. O prazo de interposição é de 5, e prazo para razões e contra-razões é de 10 dias. Nós temos essa diferença também lá no CPP. CPPM, né? Ok? Muito bem. Naquela tabela nossa dos recursos, eu tenho mais um recurso para trabalhar com vocês, que é a chamada carta testemunhável. Esse recurso com esse nome tão simpático, carta testemunhável. Carta testemunhável que até hoje nunca foi cobrada em exame de ordem. Então fique atento, está na hora de ser cobrado. A carta testemunhável está prevista dos artigos 639 a 646 do Código de Processo Penal. E olha só que interessante. Dar-se-á carta testemunhável da decisão que denegar o recurso, da que, admitindo embora o recurso, obstar a sua expedição e seguimento para o juízo ad quem. Então, na verdade, a carta testemunhável é um recurso que existe para destrancar um outro recurso. Nós vimos que os recursos são interpostos no juízo recorrido. O juízo recorrido exerce ali um primeiro juízo de admissibilidade, conhece daquele recurso e dá processamento a ele. Imagine que eu interponha um recurso e esse recurso morra lá no juízo recorrido. O juízo recorrido, ele promove uma decisão negando seguimento ao recurso pela sua intempestividade.
O recurso ficou trancado no juízo recorrido. Aí eu tenho a possibilidade de interposição de um outro recurso para discutir no tribunal, no juízo ad quem, a admissibilidade, o conhecimento daquele recurso, para que aquele recurso, uma vez processado, chegue ao tribunal para o seu julgamento. A carta testemunhável é uma forma de destrancar recursos. Só que, pensem comigo, quais recursos nós temos no Código de Processo Penal? Nós temos a apelação, nós temos o rese. Veio o agravo em execução na LEP. Temos a carta testemunhável, temos o recurso extraordinário, temos o recurso especial. Todos esses 5 recursos, eles são interpostos no juízo recorrido, ali eles são admitidos, conhecidos ou admitidos e remetidos ao tribunal. Não é isso? Os embargos são um caso à parte. Ao tribunal. Se eu interpuser apelação criminal e a apelação criminal for trancada em primeiro grau, dessa decisão cabe rese. Lembram? Está no artigo 581.15. Vamos até voltar aqui. O 581.15 deve estar aqui na próxima tela. 581.15, aqui são as hipóteses de cabimento do rese. Olha o 581.15. Que denegar a apelação ou a julgar deserta. É o terceiro aí na tela. Então, aqui, vamos voltar mais uma tela aqui. Ó. Nós estamos dentro das hipóteses de cabimento do recurso antidistrito. Então, caberá recurso antidistrito 15. Da decisão que denegar a apelação, negar seguimento ou a julgar deserta. Então, se o recurso trancado em primeiro grau for a apelação, cabe rese. Ok? Deixa eu pular essa parte aqui. Se o recurso trancado no juízo recorrido for o extraordinário ou o especial, vocês já sabem, o CPC prevê o recurso de agravo. Então, das decisões que não admitirem no juízo recorrido recurso extraordinário e recurso especial, o recurso cabível é recurso de agravo. Então, o que sobrou para a carta testemunhável? Rese e agravo em execução. Então, pode colocar aí no PowerPoint, no PDF, né, que vocês imprimiram. Dar-se-á carta testemunhável da decisão que negar o recurso em sentido estrito ou o agravo em execução. Então, a carta testemunhável serve para destrancar tão somente esses 2 recursos atualmente no processo penal. Ou rese ou agravo em execução. Interpus o rese, o juiz negou seguimento, carta testemunhável. Interpus agravo em execução, o juiz negou seguimento, carta testemunhável. Carta testemunhável que deve ser interposta, segundo o 640, em 48 horas. Nós não temos mais prazos em horas no processo penal. Antigamente tínhamos, porque a intimação das partes era pessoal, partes incluindo os seus representantes legais, e o oficial certificava o horário da intimação. Aí contava-se 48 horas a partir da intimação. Não, 2 dias. E contando da mesma forma que se conta prazo no processo penal. Se eu intimei hoje é domingo. Se eu intimei segunda-feira, prazo começa a contar na terça e quarta. Quarta-feira encerra o meu prazo. 2 dias para a interposição da carta testemunhável. Mas essa interposição da carta testemunhável é simplesmente uma petição ao juízo recorrido para que ele extraia as cópias que você indicar, para que ele faça um traslado dessas cópias, forme um instrumento junto à sua petição e te entregue de volta, em carga definitiva, essa petição de carta testemunhável. Então, entenderam? Eu atravesso uma petiçãozinha no primeiro grau em 48 horas, dizendo, por carta testemunhável, senhor juiz, requeiro que sejam trasladadas as seguintes peças. Você indica quais peças você quer que façam parte desse instrumento que será formado. O juízo vai determinar a extração de cópias dessas peças, vai juntar a sua petição em autos, obviamente, apartados, certificando, obviamente, a autenticidade dessas peças. No momento que forem formados os autos da carta testemunhável em primeiro grau, o recorrente será intimado a receber essa documentação em carga definitiva.
Então você vai lá na balcão de secretaria e dá um recibo, e esse recibo, cópia desse recibo vai ser a última peça dessa carta testemunhável, é peça indispensável, no momento em que o escrivão vai certificar que você recebeu a carta testemunhável. A partir daí, nos termos do artigo 644, você terá o prazo do recurso trancado, como é recurso de distrito ou agravo em execução, você terá o prazo de 5 dias para distribuir com razões, aí você precisa das razões recursais, a carta testemunhável no tribunal. Então você pega essa cópia que você recebeu em carga definitiva, faz a sua petição de carta testemunhável, aí sim, ao tribunal, com razões recursais, e as razões recursais obviamente estarão adstritas à admissibilidade do recurso, ao conhecimento e processamento do recurso, e distribui. Você mesmo vai lá no tribunal e faz a distribuição no tribunal. É assim que funciona a carta testemunhável. Então, 2 dias para peticionar no juízo recorrido e requerer traslado das peças, você indica as peças a serem trasladadas. Uma vez trasladadas, o Código 641 fixa o prazo de 5 dias para que o juiz faça o traslado dessas peças. 5 dias para trasladar as peças. Carga definitiva, você pega e tem 5 dias para distribuir no tribunal o seu recurso. Se o tribunal der provimento à carta testemunhável, ele manda processar o recurso que foi trancado em primeiro grau. Ok? Já me estendi demais, vou seguir a promessa. Na aula de amanhã, nós começamos falando dos embargos, e eu já pretendo, na aula de amanhã, dar uma rápida pincelada em habeas corpus e revisão criminal, para a gente não deixar nenhum conteúdo atrasado, nenhum conteúdo para depois. Ok? Então amanhã começamos nossa aula falando dos embargos. Um grande beijo, um bom descanso, um bom resto de semana e até amanhã.